Olá, boa noite. A primavera é conhecida como a estação das flores. Apesar da imagem bonita e alegre que fazemos desta estação do ano, ela pode ser uma verdadeira tortura para as pessoas que têm alergia ao pólen das plantas, que nessa época do ano está em maior concentração no ar. Existem ainda pessoas com reações alérgicas quando consomem algum tipo de alimento como ovos, leite, amendoim ou que contenham glúten. Estudos mostram que conservantes e corantes também causam intolerância alimentar. Quais são os tipos de alergia que existem? Alergia e intolerância alimentar é a mesma coisa? Com a palavra, Rosali Vieira dos Santos, médica pneumologista do Hospital Evangélico em Curitiba, com pós-graduação em alergia. Adriana Vidal Schmidt, médica com especialização em alergia e imunologia, vice-presidente do Departamento Científico de Alergia da Sociedade Paranaense de Pediatria. E Miriam Freitas Pamplona, nutricionista com pós-graduação funcional e gerontologia. Você sabe identificar uma alergia? Qual a sua dúvida? O seu comentário, mande aqui pra gente pelo 0800 643 7555 ou pelo e-mail do programa, que é comapalavra@rtve.pr.gov.br. Se você preferir, também pode nos assistir ao vivo pela internet, pelo site pr.gov.br/rtve. Mande a sua pergunta aqui pra gente que eu estou esperando. Olá, sejam bem-vindas. Muito obrigada pela presença. Queria começar definindo o que é uma alergia, doutora. A alergia é uma doença que ela é mediada por uma imunoglobulina que se chama IgE e tem como causas mais comuns, como exemplo dessa doença, a urticária, rinite alérgica, asma alérgica. São os mais comuns. Que outros tipos de alergia que existem? Olha, no nosso meio nós temos cada vez exposição a antígenos diferentes. Então, essa alergia pode se manifestar por algum produto que está sendo aplicado topicamente na pele, por alguma coisa que está sendo ingerida ou por alguma coisa que está sendo inalada pelas vias aéreas, né? Então, dependendo do órgão-alvo que está sendo atingido por aquele alérgeno em particular, vão acontecer os sintomas. E também da predisposição genética, né? Que nós sabemos que tem um padrão de herança genética bem acentuado e muito comum em famílias de alérgicos. Não sei se dá para a gente definir assim, mas a princípio a gente consegue definir que existe a alergia respiratória, que é a asma, a rinite, a alergia de pele e a alergia alimentar. Daria para a gente dividir? Isso, em três grandes. Digamos assim? Depende do órgão que está sendo acometido. Se é a via aérea, então, né, ou a mucosa, por exemplo, o sistema respiratório, e aí entra também os olhos, tem a conjuntivite, que é muito ligada com a rinite alérgica, o sistema respiratório, por isso a asma. Se for ingerido, então pode dar as doenças que são gastrointestinais também, e que é alérgica. Se for na pele, as alergias de pele também, então depende onde que está sendo o agente causador está agindo, na verdade. E como identificar que aquela doença é uma alergia? Como a pessoa consegue diagnosticar? Bom, diagnosticar sozinho é um pouco difícil. Então, o ideal é sempre procurar um médico alergista, né? E, felizmente, aqui o nosso estado é um estado onde a nossa especialidade é bastante forte. Nós temos residência, mestrado, até doutores em alergia, né, Rosali? Então, o ideal é sempre procurar um médico alergista na suspeita da alergia. Porque nós vamos saber, através de avaliação de todo o histórico do paciente, avaliando os sintomas, ou seja, o que ele sente e o que nós vemos no nosso exame físico, a gente vai poder chegar a um diagnóstico presuntivo e depois, dependendo do tipo de alergia, existem testes que podem ser feitos no consultório, né, ou até a nível de exames laboratoriais também, que podem confirmar a nossa suspeita clínica. Né? Mas esses testes são feitos pelo SUS, doutora? Olha, em alguns locais eles são feitos pelo SUS, né? Mas felizmente, quando você tem uma história clínica bem detalhada, você consegue chegar a um diagnóstico, muitas vezes sem a necessidade de exames complementares mais sofisticados, né? Com um simples exame de sangue é possível ou não? Dependendo do tipo de alergia, sim.
né? Você tem via sangue a dosagem de alguns alérgenos, como é o caso dos pólens, dos ácaros, dos fungos, e inclusive alguns alimentos também. Só que para alimento o diagnóstico é um pouquinho mais complicado. Você tem que fazer o teste de provocação. O paciente tem que ingerir o alimento e normalmente ele apresenta o sintoma assim, em cerca de 5 minutos após, né? Uma coisa bem mais pontual, assim. Com um bom histórico, um bom exame físico, muitas vezes a gente já tem a suspeita e, dependendo do caso, a gente pede alguns exames mais específicos. Miriam, qual é o alimento que geralmente as pessoas têm mais alergia, os adultos? Bom, são vários os alimentos, né? Mas os clássicos são leite, ovos, glúten, soja, peixe, frutas cítricas também aí entra, chocolate, camarão. São os mais comuns. Na infância é mais leite, ovos, glúten e peixe. E como que se manifestam essas alergias? Em geral pelos sintomas, né? A criança ou a pessoa ingere e sente-se mal, começa a apresentar sintomas, né? Os sintomas podem ser gastrointestinais, mas podem ser também cutâneos, né? Então, urticária, uma coceira, provoca um vermelhidão na pele. Tem alguns alimentos que até fecham a glote, pode ser até generalizado, né? É de alergia isso quando acontece? Isso se chama reação anafilática, né? Quando o paciente tem um nível de alergia extremamente elevado. Felizmente para nós são reações extremamente graves, né? E que ela se manifesta quanto mais grave, mais precoce da ingestão do alimento. Pode até levar a edema de glote, né? Isso. E qual que é a diferença entre intolerância e alergia? Depende do mecanismo, né? A alergia, ela tem que ser mediada pelo IgE. Por isso que a doutora Adriana até comentou que a gente tem que ir atrás do antígeno, ter certeza do que está causando por IgE. Porque se a gente não consegue descobrir, então tem outros mecanismos. E esses outros mecanismos que não são mediados por IgE, que a gente chama de intolerância. IgE, que nem a senhora falou no começo, é uma proteína, isso? É uma imunoglobulina, é um anticorpo, né? Então, quem é predisposto, 90%, em torno de 90% tem essa predisposição genética, junto com, multifatorial, com outros fatores, e que em um determinado momento da vida é desencadeada a produção desse anticorpo contra algum determinado antígeno. Né? Por exemplo, se for ao ácaro, alérgico contra o ácaro. Então, é a imunoglobulina E contra esse antígeno. E a intolerância alimentar, ela é bem definida como sendo mediada pelo sistema metabólico, né? Então, em geral, é por deficiência de enzimas. E o exemplo mais clássico que a gente tem é a intolerância à lactose, né? Então, a pessoa tem baixa produção ou quase nenhuma produção de lactase, que é a enzima que degrada o açúcar do leite, que é a lactose. É verdade, que quando a gente é bebê, a gente tem mais dessas enzimas para digerir a lactase. Isso, por isso que ela é mais comum em adultos, né, que desenvolvem intolerância. Mas o que fica mais fácil de entender, assim, que a alergia é geralmente muito mais exuberante e muito mais imediata. A história do sujeito que vai numa festa de casamento, ingere lá um camarão, e daí 5, 10 minutos depois ele está com o corpo, como o povo fala, né, todo embolado. Tem aquelas pápulas eritematosas, aquelas placas vermelhas que aparecem com bastante coceira. Também, às vezes, ele pode ter vômito, ou muito mais raramente, felizmente para nós, fechar a glote e ter crise de dispneia, né, de falta de ar e tal. E a intolerância, o mais clássico que nós vemos é aquele indivíduo que, quando ingere leite, ele sente um pouco flatulência, fica com gases, com o estômago, né, com o abdômen distendido, fica com mal-estar, às vezes faz um pouquinho de diarreia também, não é, doutora? Exatamente. Então, é um quadro mais crônico, mais insidioso, Então, são quadros bem distintos. Exatamente. Né? Isso é do consumo também frequente e muitas vezes elevado, né? Então, quanto mais consome em maior quantidade, se tem essa predisposição, mais sintomas aparecem. Né? E como que a pessoa pode saber se tem intolerância à lactose, por exemplo? Como a doutora fazendo... Adriana falou, ao ingerir o leite ou derivados do leite, queijos e iogurtes, a pessoa se sente mal. Ela tem uma distensão, né, abdominal, ela tem cólicas pré-evacuatórias, ela tem diarreia ou constipação alterna, né, diarreia com constipação. Esses são os sintomas clássicos. Né? Pode ter enxaqueca. Né? Então, aí ela já
mais ou menos ela vai, se ela se observa bem, ela já vai ficar antenada e saber que alguma coisa que não está digerindo bem, aquele leite, aquele queijo, aquele iogurte. E se ela se observar, ela vai ver que ao longo do tempo... A intolerância à lactase também é um dos mecanismos. Agora tem outros mecanismos que até não se sabe a causa, que também são chamados de intolerância, por não ser mediada por GE e às vezes nem pela lactase, mas que tem algum outro mecanismo causando essa intolerância alimentar, né? Porque a lactase, nós estamos falando do leite, mas tem qualquer alimento, basicamente, pode causar uma intolerância. E aí o melhor teste é a provocação mesmo. Fazer a provocação, esperar 2, 3 semanas pelo menos, retirar o alimento suspeito e depois, de novo, provocar. Fazer a reexposição e comparar os sintomas. Não tem um exame, aí entra aquela pergunta que você fez, se é fácil fazer o diagnóstico ou não. Depende do que nós estamos falando. Nem todos nós conseguimos provar por exames laboratoriais. Aí depende da provocação. E claro, tem um exame de sangue que também pode ser feito, né? É um teste de tolerância à lactose também. Se a pessoa não tem a enzima que digere a lactose, obviamente a glicemia dela não vai subir depois de ingerir a lactose. Então é um teste bem interessante também, mas é mais complicado, assim, às vezes quando a clínica é soberana, não é, doutora? Acho que a gente não... Os sintomas, a gente vai muito mais pelos sintomas mesmo, pela clínica, porque é retirar o alimento e ocorre a melhora, na grande maioria dos casos, em menos de 30 dias, desaparecem todos os sintomas. Também, né? Existem, ou utilizar a enzima. Utilizar a enzima que você coloca no leite, tudo até é interessante, que normalmente essas pessoas são um pouco mais tolerantes, por exemplo, a iogurtes, né? O leite in natura, o leite que é o grande vilão, que é o pior dos sintomas com o leite. Tem pacientes que não têm sintoma com iogurte. E eu já vi gente falar que o leite também pode provocar rinite? Se for alérgico, pode fazer um quadro de rinite. Mas nunca isoladamente, né? Sempre associado, o primeiro órgão-alvo é o trato gastrointestinal. Então a criança vai ter vômito, diarreia. É muito raro que um alimento cause um sintoma respiratório isoladamente. Único. O que a gente vê com mais frequência, né? São não sintomas é mais frequente, e outros de digestivos ou de pele e também respiratório, né? Que é o mais comum. Assim. Agora, que pode existir casos de crianças que ficam com chio no peito e rinite, não se investiga anticorpos para ácaro, pólen, não encontra nada, mas vezes a causa é o leite. Investiga o leite. Você sabe identificar uma alergia? Qual a sua dúvida? Mande aqui pra gente pelo 0800 643 7555 ou pelo e-mail do programa, que é comapalavra@rtve.pr.gov.br. Eu faço um rápido intervalo e a gente já volta. O tema do programa de hoje é a alergia. Como identificá-la? Mande a sua dúvida aqui pra gente, ou um comentário pelo 0800 643 7555 ou pelo e-mail do programa, que é comapalavra@rtve.pr.gov.br. Eu tenho aqui a pergunta da Bárbara, jornalista aqui de Curitiba. Ela diz o seguinte: tenho 25 anos e há 3 verões seguidos percebo que fico com uma alergia no início do verão. Fico com manchas vermelhas que coçam muito e deixam a pele empocada nos lugares em que ataca. Pode ser alergia ao sol? Existe isso? Teria que conversar direito para ver se o mecanismo é alérgico ou não alérgico, porque geralmente o alérgico lembra muito urticária, que são lesões que coçam, que aparecem e desaparecem. Então tem que ver e quanto tempo que dura. Geralmente a urticária mediada pelo IgE, ela dura 24 horas. Passou disso, a gente tem que pensar em algum outro mecanismo. Então eu não sei nesse caso quanto tempo dura, mas existe alergia ao sol, né, que é a urticária solar. Pode ser de cosmético, se ela passa alguma coisa e aí então ela faz alguma dermatite de contato, ou se o mecanismo é alérgico. Teria que conversar melhor e até testar se é sol, se é alguma dermatite de contato. Se ela não passa nada, por exemplo, e é ao sol, a recomendação é o quê? A pessoa não se expor ao sol, pelo menos? Se for alergia ao sol, que existe, existe alergia ao sol, não é muito comum. Por isso que o ideal é afastar outras causas mais comuns para se chegar nesse diagnóstico, né? Chegando nesse diagnóstico, então, o tratamento é
não se expor ao sol, ou então ver em qual frequência de onda da ultravioleta A e B que ela pode se expor. Então, tem testes de ondas e até a fabricação de filtros solares específicos para que ela possa usar, para não ter sintoma. Existem pessoas que têm mais predisposição a ter uma alergia? Com certeza, isso depende de fatores genéticos e ambientais. Então, se a pessoa já vem de uma família com alérgicos e ela é exposta a muitos agentes que possam sensibilizar, no caso ácaros, contato com gato, cachorro, apesar de ser um pouco controverso isso, né? Mas aquele paciente que não tem sintomas e que tem uma história familiar fortemente positiva e que é exposto a uma carga muito grande de antígenos, então o risco que ele tem de evoluir com um quadro alérgico é bem maior do que o caso contrário, né? Nessa época do ano, muita gente, quando mudou já para a primavera, já sentiu, né? Nariz coçando, o olho, ataca a rinite em quem tem... pólen, agora é a época da primavera, um pouco antes e um pouco depois da estação pode acontecer. E ataca mesmo, são as crises, né, de rinite ou até de asma. O mais comum para pólen é a rinoconjuntivite, o olho coça junto também. E tem cura para rinite? Depende existe o que a gente chama de imunoterapia, que são as vacinas, que é a tentativa de mudar o sistema imunológico para que o organismo deixe de criar esse anticorpo. Né? E aí pode ser feito para vários aeroalérgenos, para pólen, para ácaros. É a tentativa da cura. É importante salientar que é um tratamento, constitui a última etapa de todo o esforço que a gente, usando todo o arsenal terapêutico que a gente tem. O mais racional é o quê? Afastar o alérgeno, uma vez que você saiba qual é. Fazer um tratamento medicamentoso, no caso da rinite, medicações anti-inflamatórias que têm ação exclusiva ali, restrita ao nariz, que não são absorvidos, que não vão ter um risco grande de efeitos colaterais a longo prazo. Uso de antihistamínicos, de medicamentos antialérgicos, né, que vão ajudar a controlar esses sintomas. E quando nada disso surtiu efeito, ou que mesmo apesar desses esforços o paciente continua com sintoma, ou que ele fica dependente de medicação por um período muito grande, e se ele for extremamente alérgico, confirmado isso com os testes cutâneos de leitura imediata, que no caso da rinite são os testes padrão ouro, né? São os testes de eleição, que a gente tem um material já industrializado, que vai ser testado normalmente no antebraço ou nas costas dos pacientes quando é criança, né? Onde se faz uma leve escarificação da pele e, em contato com aquela substância, vai fazer uma reação de pápula e eritema. Fica uma bolinha e um vermelhinho em volta. Aquilo ali é que significa que o paciente é alérgico àquilo que está sendo testado ali naquele local. E quando vai ser feita a imunoterapia, nós gostamos de confirmar esses alérgenos mais conhecidos e que nós vamos submeter esse paciente à imunoterapia, a dosagem sanguínea também dos níveis de anticorpos IgE contra aquele antígeno que ele foi sensibilizado, e daí partir para um tratamento com imunoterapia. Que o ideal são 5 anos de tratamento, é uma medicação injetável, né? E tem um risco do paciente desenvolver reações alérgicas. Então, em todos os países de primeiro mundo, isso aí é feito ou a nível hospitalar ou a nível de clínicas que tem equipamento pelo menos com adrenalina, com antihistamínicos, todos preparados para atender uma reação alérgica. Pode ter. Por um lado é maravilhoso, é o único tratamento que modula, que modifica a história natural da doença. Por outro lado, tem os riscos também que devem ser avaliados. Por isso que eu friso muito aqui nesse programa, até agradeço a oportunidade de alertar a população que esse tipo de tratamento deve ser feito exclusivamente por médicos que têm um título de especialista em alergia e imunologia, reconhecidos pela Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia e devidamente registrados no Conselho Regional de Medicina do Paraná, que é uma especialidade já que tem aí no Brasil mais de 15 anos, e nós temos excelentes profissionais. Então, não é para fazer com outro tipo de especialista. A alergia é com alergista. Tá certo, doutora. Uma outra, só completando, assim, a indicação também para a imunoterapia em criança, porque muitos pais perguntam, e a vacina faz, se é sublingual, que a cor é melhor. Aqui a gente tem mais experiência, mais estudo científico, mesmo fora do Brasil, é a injetável, a subcutânea. E uma outra indicação, além das que a doutora Adriana comentou, seria na criança que tem rinite alérgica, mas que ainda não desenvolveu a asma. Ela pode ser, nesse caso,
prazo, a prevenção de uma futura asma também. Porque nem toda rinite vai virar asma, né? Não, mas todo paciente com rinite tem que ser investigado se tem asma ou não. Ele tem um potencial 5 vezes um risco maior de evoluir desenvolver e quando ainda não, principalmente em criança, que é a indicação do consenso europeu, por exemplo, se a criança tem rinite, né, a partir de 4, 5 anos, tem rinite, não tem asma, a indicação de imunoterapia para essa criança, mesmo que não seja grave a rinite, é de fazer imunoterapia como prevenção da asma mesmo. Tomar a vacinação. Miriam, quem consegue conviver, como conviver com a intolerância ao glúten? Eu queria que você falasse o que é o glúten, que de repente muita gente pode não saber. O glúten é a proteína do trigo, não só do trigo, né? É uma proteína do trigo, do centeio, cevada, aveia e está no malte também. Então é uma proteína dos cereais e que tem um número grande de pessoas com intolerância a essa proteína, ao glúten. Né? E o que essa intolerância causa? Ela causa diversos sintomas, desde os gastrointestinais, né, que são diarreia, constipação, flatulência, se sentir estufado depois que se alimenta, né, enxaqueca, enfim, ela podem surgir vários sintomas. Né? Essa é a doença celíaca que fala? Não, a intolerância ao glúten, a doença celíaca, em geral, ela é detectada, diagnosticada logo na infância já, porque compromete o crescimento, né, e o desenvolvimento da criança. O mais comum é se diagnosticar já na infância, a doença celíaca. Aí, nesse caso, a criança, a pessoa realmente não pode consumir glúten para o resto da vida. Né? Porque até hoje, pelo menos, não se tem cura, né, para a doença celíaca. E o intolerante ao glúten tem como a gente fazer uma dessensibilização. Né? Como então, assim? A gente faz a retirada desse glúten por no mínimo 90 dias, exclusão total do glúten, e depois a gente vai fazer a reintrodução dele. Essa reintrodução ela é feita de forma lenta, gradual, né? Em geral, a cada 4 ou 5 dias ele vai ingerir o alimento com glúten, né? E aí a gente vai observando nesse período, vai acompanhando para ver os sintomas, se os sintomas voltam, qual é a frequência, se o sintoma é leve, moderado, né? E aí mas é um tratamento a longo prazo, médio e longo prazo, né? Em geral leva aí muitas vezes 1 ano, 2 anos para dessensibilizar. Porque de um modo geral é difícil ficar sem glúten. Eu sei que já tem vários alimentos que não contêm glúten, mas mesmo assim eles têm o preço bastante alto, né? Mais caro do que o normal. Eles são alimentos mais caros, mas hoje felizmente nós já temos uma gama muito grande de alimentos sem glúten, né? Coisa que há uns 2, 3 anos atrás aí havia uma limitação na hora de você elaborar uma orientação alimentar com exclusão de glúten, hoje não. E é muito possível que muita gente tenha intolerância ao glúten e nem saiba, pensa que é outra coisa? Com certeza, ele nem sabe que é. Até porque a gente está muito exposto, o consumo é altíssimo de glúten na nossa alimentação hoje em dia. Então, tudo praticamente quase que tem glúten, né? Até num peito de peru, para você ter uma ideia, tem glúten. Então, quer dizer, e é um alimento que não necessariamente ele não tem, não haveria necessidade de ter glúten num alimento desse. É que o glúten é uma proteína que encorpa, entende? Que dá elasticidade, né, aos alimentos. Então, ela é muito usada na indústria alimentícia, infelizmente. Então, pode ser que a gente come em excesso e isso é que acaba causando mal? É o excesso, em geral, é o excesso que acaba gerando daí um estresse no teu sistema gastrointestinal ali e desencadeando os sintomas. Né? E é retirar e melhora dos sintomas. E como controlar esse excesso? É possível, assim, ter uma quantidade mais razoável? Até só voltando um pouquinho, Fabiola, na dieta de exclusão do glúten, o mais difícil, né, que eu tenho percebido na minha prática clínica é a substituição do pão. O pão é a parte mais complicada, porque já existem vários pães sem glúten. Aqui em Curitiba, por exemplo, tem várias empresas que produzem, né? E só que, lógico, o gosto não é o mesmo de um pão. A elasticidade, a característica daquele pão sem glúten não é o mesmo do pão tradicional com glúten.
Então, isso é a parte mais difícil. Mas no caso de massas, por exemplo, macarrão, no caso de biscoitos, isso é tranquilo. Bolo, porque o gosto tortas. não muda, né? No caso dos outros alimentos, é tranquilo. Né? Não há nenhuma dificuldade. A dificuldade maior talvez esteja no custo desses alimentos. Né? Mas muitos alimentos podem ser feitos em casa. Né? Eu, nas minhas orientações, passo várias receitas, né? E para serem feitas em casa. Eu mesma faço todas essas receitas em casa, né? E o mais difícil realmente é a parte financeira aí, porque os alimentos têm um custo mais elevado, né? E a pessoa, a partir do momento que ela começa a diminuir, né? Por exemplo, de repente ela talvez nem tire 100%, não faça uma exclusão de 100%. Mas o máximo que você puder diminuir a ingestão de glúten. Isso serve para qualquer um? Para qualquer um. Quanto menos você ingerir glúten, mais saudável, melhor para o teu organismo, pode ter certeza. Porque que mal que ele faz para a pessoa que de repente não tem nem alergia? Ela não tem alergia, mas, por exemplo, são os primeiros sintomas, né, são os gastrointestinais. Você fica... Né? Ela sente que a digestão é mais lenta, ela tem uma produção aumentada de gases, né? O que a gente chama de distensão pós-prandial, que é se sentir estufada. Ela come pouco, mas a sensação que ela tem é como se ela tivesse comido um monte. Né? Dor de cabeça é bastante frequente, né? E esses são os sintomas mais comuns, né? Mas podem ter outros sintomas, né? Mas é o que a gente mais encontra, são os sintomas clássicos, digamos assim, são esses. Ok. Você sabe identificar uma alergia? Esse é o tema do programa de hoje. Mande o seu comentário, a sua dúvida aqui pra gente pelo 0800-643-7555 ou pelo e-mail do programa. Eu faço um rápido intervalo, enquanto isso você vai mandando a sua pergunta aqui pra mim. Até daqui a pouco. O tema do programa de hoje é alergia. Mande o seu comentário, a sua dúvida aqui pra gente pelo 0800-643-7555 ou pelo e-mail do programa, que é com a palavra @rtve.pr.gov.br. Fazia aqui a pergunta da Ana Cláudia, ela é esteticista e mora aqui em Curitiba. Sou alérgica a amendoim. Existe no Brasil alguma vacina para isso? E a gente até estava conversando antes do programa que vocês disseram que não é muito comum aqui no Brasil as pessoas serem alérgicas a amendoim, né? Se faz aqui, né? A vacina contra o amendoim, não. Aí o tratamento é evitar a exposição e ter muito cuidado. Porque dependendo do tipo de alergia que ela tem, se acomete o sistema respiratório ou se ela já tem história de inchaço na língua, nos lábios, falta de ar, dor no peito, algum sintoma relacionado com o sistema respiratório, tem que ter o risco de cuidar do choque anafilático, que é risco de vida. Então, dependendo do tipo clínico de alergia que ela tem, o tratamento é a retirada mesmo de amendoim, ela tem que ler tudo e mesmo por via aérea ela não precisa nem comer, dependendo da sensibilidade que ela tem. Só pelo cheiro? Pelo cheiro também pode. Nossa. Dependendo da pessoa, da sensibilidade, não precisa comer. Né? Então, dentro de um avião, abrir um pacotinho de amendoim para quem é alérgico é um risco. Ela tem que saber, né? E o médico tem que orientar o risco que ela tem, saber se medicar e se cuidar. Por enquanto não tem vacina aqui no Brasil. Não. Mas existe vacina fora? Não que vocês saibam. A Nilza, ela é moradora de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, ela pergunta o seguinte: as alergias são doenças autoimunes? O que podemos fazer para melhorar as defesas do nosso organismo contra isso? Então, a alergia autoimune, que a gente até pode chamar de urticária autoimune, ela é por mecanismo que não tem esse nome, mas é um nome que não é uma alergia, né? Porque são outros mecanismos que não a imunoglobulina é. Ela é autoimune, são outros anticorpos, então o mecanismo não é alérgico. Parece, mas não é. Né? E aí, na verdade, é um excesso, não é uma falha do sistema imune, é uma exacerbação do sistema imune. Ele está muito ativado, está produzindo anticorpos contra determinados agentes, né, próprios, por isso que são autoanticorpos. Então, a urticária autoimune, aí ela não é uma baixa de defesa, é o contrário. E
E depende do que é, e a investigação ela é mais extensa. E tem algo relacionado com o emocional da pessoa? Com frequência. Não que uma pessoa seja alérgica porque tem estresse ou porque é nervosa, mas o fator emocional atua em alguns pacientes como um fator desencadeante importante. Então, aquele paciente que tem uma asma, que está bem controlado, mas ele tem alguma emoção forte, seja no positivo ou negativo, né? Ele pode ter uma crise desencadeada por esse fator emocional. Ou mesmo urticária, tem indivíduos que têm urticária vivenciando situações de estresse, porque o estresse, ele é um potente liberador de histamina, e dependendo da predisposição daquele indivíduo, pode fazer a liberação da histamina, que vai fazer coceiras, manchas na pele, né, que pode trazer uma série de consequências. Eu vou aproveitar e perguntar o que são os antihistamínicos. Os antihistamínicos são medicamentos que eles agem nos receptores H1, que estão nos mastócitos, então células que ficam debaixo da pele ou da mucosa nasal, dos olhos e do sistema respiratório e também gastrointestinal. Então, eles bloqueiam um receptor que ele é o mais importante de um mediador que se chama histamina, que é o principal causador dos sintomas de todas as alergias. E pode tomar antihistamínico a vida toda? Pode tomar por muito tempo, né? Agora que seja com orientação médica. Depende a dose. E muita gente acaba tomando por conta própria, né? Isso, e depende qual antihistamínico também e a dose, né? Então, tem os antihistamínicos, por exemplo, que a gente chama de primeira geração, que eles são sedativos. Então, tomar a vida toda, dependendo da quantidade do horário, a sonolência às vezes atrapalha o dia a dia, não pode dirigir. E os antihistamínicos mais modernos, eles não têm tanto esses efeitos colaterais sedativos e podem ser usados a longo prazo. Só que é importante, porque tem algumas considerações, algumas particularidades para cada faixa etária, né? Então, crianças, você vai usar um tipo de antihistamínico, adultos, outro. Se o paciente tem alguma insuficiência renal, hepática, tem que haver um ajuste da dose. Grávidas podem, sim, utilizar antialérgicos, antihistamínicos, mas não são todos. Então, já tem alguns que são considerados mais seguros para grávidas, para bebês, para idosos, para pacientes que tomam uma polifarmácia. Esses antihistamínicos mais antigos, eles têm muita interação com medicamentos, né? Então, o indivíduo está tomando um determinado antibiótico, ele pode ter interferência diretamente com isso. Está tomando um remedinho para fungos, ele pode ter interação medicamentosa. Por isso, assim, que a gente contraindica completamente a automedicação, porque o paciente pode estar se prejudicando aí. Então, tem que procurar um médico alergista. Isso, é sob orientação, né? Não se automedique. A Vilma, aposentada aqui de Curitiba, ela pergunta o seguinte: desde pequena consumi aveia. Há alguns anos meu organismo tem rejeitado a aveia e sempre que como fico com um tipo de alergia. Minha garganta fica irritada e depois me dá uma espécie de rinite. Por que isso acontece? Pode ser alérgico, ainda mais que é logo após a exposição, né? Porque a alergia geralmente nas primeiras 24 horas e quando é alimentar nas primeiras 3 horas. Né? 20 minutos, vezes, né? Depende de quanto que ela é sensível, mas fala muito a favor de um processo alérgico mesmo. E daí a maneira de tratar é deixando de comer aveia? Isso. Quando é alimento, então voltando para a pergunta de imunoterapia, elas são mais indicadas para os aeroalérgenos, o que é respirado. As vacinas. Isso. Então, vacina para aveia, vacina para amendoim, aí é outro tipo de alérgeno, que é o alimentar. Já não tem essas indicações para vacina. Miriam, é comum a pessoa ter essa alergia à aveia? Aveia... Mesmo que a pessoa comia desde criança e agora Não, exatamente por isso, por essa exposição continuada. Então, tem alguns que desenvolvem, outros que não. Né? E até aqui um alerta, né, para as pessoas. Quanto mais precoce da ingestão do alimento iniciaram os sintomas, é mais grave. Aquela alergia que começa 5 minutos depois de ingerir o alimento, corra para o hospital, porque essa é grave. Agora, aquela alergia que você comeu muitas horas antes, e daí foi manifestação cutânea, alguma coisa discreta, não se preocupe, né? Não sei, Roseli, da minha experiência, quando é para dar um choque anafilático, aquela coisa mais rápida. Não existe isso de, começou a coçar a pele, 2 dias depois vai fechar a garganta. Não. A reação anafilática costuma ser uma reação bem imediata. E o que fazer, por exemplo, se a pessoa
está fechando a glote, você... Se ela já teve isso antes, ela com certeza tem a orientação de andar com adrenalina e fazer a automedicação e correr para o hospital, né? Se não, correr para o hospital, onde o médico deve fazer adrenalina. Se ela não fez, onde o médico tem que fazer adrenalina. E pessoas que têm... opção, mesmo que seja um choque anafilático leve, né? A pessoa que tem alergia à anestesia, tem a alergia a todo tipo de anestesia, alguns componentes da anestesia? Olha, alergia à anestesia é extremamente raro e normalmente não está associada ao anestésico em si. Às vezes está associada a um anti-inflamatório que foi utilizado, a um relaxante muscular que foi utilizado, né? A alergia em anestésicos, em geral, a mais comum já é rara, mas dentro das raras é anestésicos locais. Anestésicos inalados é bastante rara, né? E o hospital onde está sendo feita uma cirurgia, lógico que tem todo o suporte de tratamento para qualquer tipo de coisa, né? Hoje em dia, cada vez menos tem se contraindicado cirurgia por causa de uma suposta alergia a algum anestésico, né? E eu saliento aqui que, tirando os anestésicos locais, onde nós podemos fazer uma série de diluições e testar alguma sensibilidade do paciente, os anestésicos inaláveis, pelo menos aqui no Brasil, não sei, a Rosani tem uma experiência, né, maior na Alemanha, não sei se lá eles investigam muito, mas é mais local e os pacientes têm medo da anestesia geral. E geral é mais segura, porque está entubado. Exatamente, a perspectiva alérgica é a mais segura. Então, mas existe, né? Existe anestesia local pode ser a mais perigosa? Do que uma geral? Não, geral, mais perigosa, é que ela pode causar reações com maior frequência. Mesmo assim, é bastante raro. Mas existe. Normalmente não são reações graves. Mas existe, né? Então, se for alérgico, procura o especialista, tem que daí investigar, ter certeza que é, e aí não usar mais. Pode ter risco de vida, né? Existe alguma alergia que pode ser desencadeada, perigosa, na hora que você toma anestesia? Por exemplo, que ela pode ter como primeiro caso clínico um choque anafilático e ela não sabe, pode acontecer. Né? A Marisa, Pode, é possível. De Casa Branca, São Paulo, ela diz: na semana passada meu filho ficou com uma alergia após comer carne de porco. A alergia passou após 24 horas. A alergia pode ter sido causada pela carne de porco? Pode, e na Alemanha, por exemplo, que lá a carne do dia a dia é do porco, lá eu vi muita alergia à carne de porco, mais do que aqui, por ter mais exposição. Mas existe alergia à carne de porco. E aí o tratamento é evitar a carne de porco, não comer mais. O Elielson, de Barreiros, Bahia, contador, ele diz: tomei antibiótico porque sentia muitas coceiras. Ainda sinto muita coceira, sinto também uma dor nas juntas. Uma coisa tem a ver com a outra? E, por exemplo, ele tem coceira, é indicado tomar antibiótico? Se tem coceira? Nossa, a coceira aí... Muito vago, né? Só a coceira, bom, não é uma alergia só pela coceira. Isso pode ser um outro mecanismo também. Tem vários mecanismos para coceira. Daí agora é bem. E não se usa antibiótico para coceira. Aliás, provavelmente não tomou antibiótico por conta, né? Agora, que algumas reações cutâneas podem se manifestar com edema articular, isso pode acontecer. Não é o comum, mas isso pode acontecer. Por isso que ele precisa de uma orientação médica. Isso. Tá bom. Muito obrigada, nosso tempo chegou ao fim. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada a você aí de casa pela companhia. E amanhã a gente vai discutir o que acontece quando os filhos não são ou fazem o que os pais sonharam para eles. Não perca. Até lá. Tchau.